Bom, pessoal, então, para a nossa discussão de hoje, eu trouxe alguns temas diferentes e dentre os temas que eu trouxe para a nossa discussão encontram-se os dois assuntos que aparecem no título e na capinha deste vídeo, só que eu trouxe outros temas para a discussão aqui também. Todos os assuntos que serão discutidos aqui encontram-se na linha do tempo aqui embaixo, porque eu fiz a minutagem deste vídeo, ou seja, eu separei as diferentes partes, os diferentes temas que serão abordados aqui conforme o tempo, para que vocês possam selecionar qual tema ou quais temas deste vídeo vocês querem assistir, ou se vão assistir ao vídeo inteiro e a todos os assuntos. Fica a critério de vocês essa decisão. Antes de eu entrar nesse primeiro assunto aí, falar novamente sobre vai ter ou não vai ter contraofensiva, se é que ela já não está ocorrendo, eu só quero falar para vocês, fazer uma observação a respeito desse vídeo aqui, tá? Eu estou gravando esse vídeo excepcionalmente hoje, eu não costumo fazer isso. Eu estou gravando esse vídeo no sábado à noite, ao invés de estar gravando no domingo à noite. Quem acompanha o canal sabe que eu sempre gravo os vídeos 12 horas antes de tornar ele público para vocês, porque eu já deixo programado. E assim tem vídeo certamente todos os dias sem nenhum problema. Por isso que eu gravo 12 horas antes, para que se eu tiver algum imprevisto, sempre tenha vídeo todos os dias. Quem acompanha o canal sabe disso, de forma que o vídeo se torna público às 8 horas da manhã, saibam que eu estou gravando às 8 horas da noite do dia anterior. É uma questão de precaução, me antecipar para ter vídeo todo dia. É método de trabalho. Só que hoje, excepcionalmente, esse vídeo que vocês estão assistindo hoje, segunda-feira, eu estou gravando no sábado à noite. Por quê? Porque no domingo e na segunda-feira, no momento em que vocês estiverem assistindo esse vídeo, tanto na segunda quanto no domingo, eu vou estar ocupadíssimo numa função pessoal aí minha. É um projeto que eu estou desenvolvendo nos últimos meses pessoal, que eu concluo no domingo, na segunda e num pedacinho de terça. Aí na quarta-feira eu já posso contar para vocês o que eu andei fazendo nos últimos meses, que me drenou uma energia enorme, tá? Eu fiz das tripas coração para manter o trabalho aqui com qualidade, dentro do possível, mantendo a melhor análise que me foi possível. Não faltou vídeo nem um dia, mas os últimos meses para mim foram desgastantes e eu vou explicar para vocês na quarta-feira, provavelmente de manhã, por que meus últimos meses foram tão atribulados. Esse ano assim foi bem corrido por causa dessas coisas que eu estou fazendo na minha vida, mas eu felizmente não deixei isso atrapalhar o meu trabalho aqui com vocês e fico feliz. Espero que tenha conseguido manter a qualidade do trabalho, porque eu me esforcei bastante, tá? Foi bem corrido os últimos meses e na quarta-feira eu conto para vocês o que eu andei fazendo. Só estou avisando que eu estou gravando esse vídeo aqui no sábado, porque pode ser que aconteçam algumas coisas no domingo e vocês estão assistindo na segunda, né? E pensem, ué, mas tu não sabia que isso aconteceu ao longo do domingo? É porque eu estou gravando no sábado de noite, tá? Domingo e segunda eu vou estar numa correria total para encerrar esse meu projeto dos últimos meses aí. Mas eu conto para vocês, na quarta-feira eu conto para vocês. Tanto é que é possível que o meu vídeo de terça seja até um pouquinho mais curto, e para eu não deixar faltar vídeo todos os dias, porque domingo e segunda vão me drenar uma energia enorme, tá? E um pedacinho de terça também. Mas eu vou tentar não deixar faltar vídeo. Se faltar, eu compenso e faço um no sábado que vem para vocês, um vídeo extraordinário. Mas eu vou tentar fazer na terça-feira, nem que seja uma meia horinha de vídeo. Mas enfim, vamos entrar nesse assunto aí. Só estou dando essa explicação porque eu acho que é importante, né? Eu sempre aviso você sobre o meu itinerário aí para não prejudicar o meu trabalho. Qual é a questão aí? Vamos falar um pouquinho sobre o Zelensky, porque ele andou se pronunciando, pedindo um pouco de calma, esperem que a contraofensiva já vem. E não pode ser agora, porque se for agora, pode ser que não dê muito certo e que a gente perca uma quantidade enorme de soldados, de munição e de equipamentos, porque não estamos prontos ainda. Se vocês recordarem das discussões que eu tenho feito aqui no canal nos últimos meses, vocês vão lembrar que eu falei várias vezes a respeito do Zelensky, dizendo que faria uma contraofensiva, que retomaria todos os territórios que foram, entre aspas, roubados da Ucrânia, etc, etc, etc. Só que aí chegou a hora de rolar essa contraofensiva, ela não sai nunca. Tenho discutido isso aqui até com vocês nos últimos dias e estamos especulando por que motivo isso não acontece. Vamos falar mais um pouquinho sobre esse assunto aqui. Trouxe aí o seguinte título para vocês, que é o Zelensky tentando evitar o fiasco. Será que é isso? Trago a seguinte matéria para vocês sobre esse assunto.
O Zelensky atrasa a contraofensiva na Ucrânia e ele diz que o motivo é o seguinte: vamos perder muita gente, precisamos de mais equipamentos, precisamos estar mais fortes, caso contrário, a nossa contraofensiva, que era para cair como uma bomba nuclear na Rússia, vai ser, na verdade, um estalinho. Então, é preciso observar aí essa fala do Zelensky, porque ela tem algumas implicações, inclusive teve algumas réplicas a essa fala do Zelensky. Aí o líder do grupo Wagner andou se pronunciando, diz que o Zelensky é mentiroso, e a gente vai discutir por que motivo ele falou isso. Tá aí uma foto do Zelensky, foto meramente ilustrativa, porque estamos falando dele aí, né? E trago 2 pontos para a discussão. O primeiro deles é o seguinte: o Zelensky disse que uma contraofensiva agora pode causar muitas baixas, que é preciso esperar mais. Se vocês lembrarem dos discursos das últimas semanas, e inclusive eu discuti isso aqui no canal com vocês vão lembrar de uma coisa que eu disse. Estou ajeitando um fio aqui, mexendo no computador. Vocês vão lembrar do seguinte, que o próprio governo ucraniano falou que um dos motivos para a demora da contraofensiva era a primavera no hemisfério norte, logicamente, e o lodaçal, que impedia o ambiente lamacento, que impedia o avanço dos blindados, e por isso a Ucrânia não fazia essa contraofensiva. Agora o Zelensky diz que não é hora, porque pode ter muitas baixas, porque não tem equipamento suficiente que a OTAN precisa enviar mais. Então as coisas vão se somando. Para quê? Para nos demonstrar que a contraofensiva realmente muito dificilmente será aquilo que o Zelensky anunciou. Uma das especulações que eu tenho feito aqui, que eu tenho me debruçado, é o fato de que entre as falas do Zelensky lá no início, quando o inverno chegou e o Zelensky falou que a coisa ia ficar um pouco parada, que meses atrás, inverno na Ucrânia, o Zelensky falou que quando o clima fosse favorável haveria uma pesada contraofensiva. E quando esse momento está chegando, o Zelensky já está meio que se desculpando porque a contraofensiva não vai ser aquilo que ele falou. E entre as falas e a prática, teve os episódios de Bakhmut, os confrontos de Bakhmut, que foram uma catástrofe para a Ucrânia. E esses confrontos levaram muitas vidas de soldados ucranianos, que tanto é que eles apelidaram de moedor de carne humana, porque a expectativa de vida dos soldados ali era de 4 horas. Foi uma surra que a Rússia deu na Ucrânia em Bakhmut. Claro que foi uma batalha violenta, a Rússia também teve muitas baixas, mas a Ucrânia ela sofreu bastante, aí perdeu equipamento, gastou munição e teve muitas baixas de soldados, e isso comprometeu possivelmente a contraofensiva ucraniana, tal como o Zelensky vinha anunciando. Trago um segundo ponto. O Zelensky diz que as novas armas precisam ser enviadas antes do ataque, então ele faz mais uma pressão aí sobre a OTAN, que precisa enviar mais equipamentos, mais armas mais modernas. Ele quer mísseis de longo alcance, ele quer caças, ele quer mais tanques, porque a quantidade de tanques que foi enviada pelas forças da OTAN é ridícula. A Ucrânia queria uma quantidade X de tanques e os caras não mandaram nem 10% disso. Trago aí 3 pontos, tá aí uma foto do líder do grupo Wagner, que é esqueci o primeiro nome do cara de novo, que é o Prigozhin, acho que é assim que se pronuncia, né? E ele tá falando aí, chamando o Zelensky de mentiroso. Não é bem assim, não. Não é assim que a contraofensiva não vai acontecer. Ele diz que a contraofensiva já está acontecendo. Trago isso no primeiro ponto ali, ó. O líder do grupo letrinhas em azul. O líder do grupo Wagner disse que uma contraofensiva ucraniana já está em andamento em Bakhmut e em outras regiões, que isso já é possível perceber. O grupo Wagner está atuando ao lado da Rússia, um grupo militar privado russo, que age junto com o governo russo, e o grupo Wagner, como está em campo, ele pode dar um panorama realista, concreto do que está acontecendo no conflito. Faz guerra de informação? Lógico, todos os lados fazem guerra informacional, porque a guerra, o aspecto do conflito tem a guerra informacional também, faz parte de todas as guerras. Só que o que o líder do grupo Wagner está dizendo aí é que essa contraofensiva já começou. E isso é possível verificar por causa da forma como as forças militares ucranianas estão atuando em alguns frontes.
que tem uma maneira diferenciada de atuação ali, inclusive gerando dificuldades para as forças militares russas. Que o próprio grupo Wagner, esse líder do grupo Wagner, faz várias críticas às lideranças militares russas, né? Não é pouco frequente isso acontecer. Mas desacordos são normais, discordâncias são normais quando tu tem a política, uma guerra ou assim por diante, e as discordâncias são completamente naturais. Dentro de qualquer governo, dentro de qualquer arranjo. Ninguém vai imaginar que todo mundo ali vai ficar concordando, porque a concordância nem faz parte de uma política saudável, nem de um Estado qualquer saudável. Segundo ponto. Circulam algumas informações sobre a Ucrânia ter retomado algumas posições em Bakhmut, respaldando o que respalda a fala do Prigozhin, que é o líder político do grupo, o líder do grupo Wagner. Inclusive ele fez algumas falas críticas em relação às forças militares russas por causa dessas perdas de posição aí. E o terceiro ponto que eu coloco é o seguinte: sobre isso que eu estou falando aqui com vocês, tem uma guerra de informações sobre esse ponto. Alguns lados, um lado diz que é mentira, o outro lado diz que quem está botando palavras na boca do líder do grupo Wagner é a mídia corporativa, mas na verdade ele falou realmente sobre isso, né? Ele falou que tem alguns pontos, algumas posições que estão sendo retomadas pela Ucrânia e que isso evidencia que já começou a contraofensiva. Que ela sim mudou a postura do exército ucraniano, mas que também não é aquilo que o Zelensky havia falado. Que o Zelensky fala que não começou justamente para esconder o fato de que ela não vai ser uma contraofensiva arrasadora e não vai chegar nem perto daquilo que o governo ucraniano alardeou, mas que ela já começou, que já é possível sentir isso, e o grupo Wagner, como está atuando no conflito, ele pode falar isso em primeira mão, logicamente. Continuamos aí falando da Europa e continuamos falando a respeito de desdobramentos do conflito na Ucrânia. Eu já falei umas 2 ou 3 vezes sobre esse assunto de crise no setor agrícola de alguns países do leste europeu por causa do conflito que acontece na Ucrânia, e eu volto a falar sobre esse assunto aqui. O título que eu coloco dentro daquela caixinha preta na parte superior da tela é o seguinte: crise no setor agrícola europeu. Os países do leste europeu aí estão bastante insatisfeitos por causa de uma condição que acabou sendo criada, por causa de diferenciações tributárias que foram criadas em função da situação que a Ucrânia vive. Como a Ucrânia é exportadora de alimentos e houve uma baixa da tributação dos produtos ucranianos, isso gerou uma condição de desigualdade e de injustiça e de dificuldade econômica para agricultores de países do leste europeu que agora estão reclamando com a União Europeia, tanto é que a União Europeia já proibiu a importação de alguns alimentos da Ucrânia para tentar satisfazer essa demanda justa de alguns agricultores de países do leste europeu. Inclusive na Polônia teve dança das cadeiras e o cara da agricultura lá do governo ucraniano não, né? Do governo polonês, acabou sentando no chão e foi demitido porque não conseguiu controlar protestos de agricultores. Uma das bases de sustentação do atual governo polonês é a sociedade agrária, né? É a comunidade agrária, são as forças econômicas agrárias, e aí a chinela cantou internamente e o cara teve que sair fora porque não conseguiu controlar a situação. Trago a seguinte matéria aí para vocês, uma matéria da Reuters. Estados do leste da União Europeia, do leste europeu, pedem ao bloco que altere e estenda a proibição de importação de alimentos da Ucrânia. Por quê? Porque se esses alimentos voltam a entrar nos países com uma tributação diferenciada, mais baixa, em relação aos produtos desses países, gera uma situação de desigualdade de concorrência com os próprios produtores dos países. O interessante aqui é o quê? É que tanto a Eslováquia, quanto a Polônia, quanto a Romênia, vamos botar esses 3 aí, mas sobretudo a Polônia. Polônia é porta-estandarte do sentimento anti-Rússia. Eslováquia, Polônia e Romênia estão fazendo uma ampla campanha a favor do governo Zelensky, a favor do prolongamento do conflito. O que está acontecendo aí é um rebote disso. Quanto mais o conflito se prolongar, quanto mais as condições de crise estiverem dadas, mais a economia desses países vai definhar. E eu vou dizer uma coisa para vocês que eu já tenho repetido aqui todos os dias. Existe projeto nisso. Há um projeto de reformatar a agricultura global a partir de um projeto de crise, a partir de um cenário de crise, a partir de quebras nas cadeias de suprimentos.
Isso foi acelerado durante a pandemia, se aprofundou ainda mais no conflito com a Rússia e por causa das sanções contra a Rússia, mas já havia um cenário anterior. Quando a gente observa a situação da Bielorrússia, por exemplo, aí eu botei os países no mapa para vocês que eu estou falando aqui, tá? Mas quando a gente fala a respeito da Bielorrússia, por exemplo, as sanções contra os fertilizantes bielorrussos, que produziram uma enorme crise no setor agrícola, isso começou antes do conflito na Ucrânia. A Bielorrússia tem sido sancionada anteriormente. Ou seja, há um padrão se estabelecendo e apenas utilizando as variadas crises como ensejo para fazer avançar uma agenda. Vamos falar um pouquinho mais sobre isso. Trago aí 2 pontos para a discussão. O primeiro deles é o seguinte, letrinhas em vermelho. A queda de tributação para a Ucrânia desfavorece agricultores de outros países. Segundo ponto, Romênia, Bulgária, Polônia, Hungria e Eslováquia querem que a proibição continue. Por quê? Para conseguir estabilizar a situação econômica e as condições dos agricultores, das forças agrícolas de outros países que não a Ucrânia. A Ucrânia é uma importante exportadora de alimentos, né? Então é uma foto meramente ilustrativa, uma foto com bandeiras da União Europeia, porque estamos falando a respeito desse assunto, continuo nesse tema aí com vocês nessa tela, e eu trago aí 3 pontos para a discussão. O primeiro deles é o seguinte, o conflito na Ucrânia tem sido capitalizado pelas corporações transnacionais de alimentos para promover um reinício, um reset no setor agrícola. Eu chamo aqui de reset não porque eu tenha um apreço qualquer pelo inglês, mas porque eu estou fazendo aqui uma referência ao Great Reset, ao grande reinício, o projeto lá do qual o Fórum Econômico sempre fala, embora não seja ele o autor do projeto, ele é digamos assim, a força que apresenta de maneira sistemática esse projeto, que é um projeto das oligarquias financeiras britânicas e estadunidenses, que são proprietárias das ações das grandes empresas transnacionais do setor de alimentos. E se a gente somar o conflito na Ucrânia com as sanções em relação à Bielorrússia e as sanções à Rússia, logicamente, a gente tem aí o quê? Um grande centro gerador de uma crise agrícola. Por quê? Porque a Bielorrússia é exportadora de insumos agrícolas, a Ucrânia é exportadora de alimentos e a Rússia é exportadora de insumos agrícolas e de alimentos. Envolver esses países aí numa crise, numa tentativa de quebrar cadeias de suprimentos, gera uma crise no setor agrícola. Para quê? Para tentar fazer avançar os interesses monopolistas dessas empresas aí. Tentar tirar a Bielorrússia, a Rússia e, inclusive, se continuar o projeto de destruição da Ucrânia, destruindo completamente a Ucrânia a partir da OTAN, a OTAN colocando a Ucrânia numa roubada que lhe faça sair completamente destruída, isso afeta enormemente o mercado de alimentos no mundo. Isso gera fome em países do sul global, sobretudo países africanos e do Oriente Médio, e isso gera problemas de descompasso econômico e no setor agrícola da Europa, como no mundo inteiro. Segundo ponto, a ideia é criar campo para ampliação dos monopólios financeiros anglo-yankees, tanto é que a gente observa o discurso na ONU e no Fórum Econômico Mundial sobre crise e reformatação do sistema alimentar. Quando a gente olha as discussões, por exemplo, da cúpula de sistemas alimentares da ONU, que tem nas principais, na cabeceira de todas as mesas de discussão, né? A gente tem, muitas vezes são mesas redondas, né? Mas é estranho falar sobre cabeceira de mesa redonda, eles chamam de mesa redonda, mas na cabeceira das discussões sempre estão grandes corporações transnacionais de alimentos, CEOs disso, engenheiros de uma outra empresa, ou seja, quem está guiando essa discussão sobre reformatação dos sistemas alimentares são as grandes corporações transnacionais de alimentos, em boa medida britânicas e estadunidenses. E por que elas estão guiando essa discussão? Porque existe uma crise gerada por esses mesmos setores, já que a OTAN gera um ensejo para a crise e eles capitalizam. Só que o que é a OTAN? A OTAN é o braço armado dessas oligarquias britânicas e estadunidenses. Criam um problema e aparecem com a falsa solução capitalizando em cima disso. Geram problemas no mundo inteiro
para a produção de alimentos e depois aparecem comprando mercados, comprando terras, explorando agricultores, impondo todo tipo de normativa que controle a agricultura de variados países. E isso aumenta a presença monopolista de um mercado que já é amplamente monopolizado. Se vocês forem ao mercado e olharem as principais marcas, as marcas mais conhecidas, famosas, que as pessoas mais consomem, vocês vão ver que tem uma quantidade grande de marcas. Nem tão grande assim, mas uma quantidade grande de marcas. Quando vocês olham as empresas proprietárias dessas marcas, vocês vão ver que a coisa fica mais restrita. Quando vocês vão ver os gestores de ativos que administram as ações dessas corporações transnacionais donas das marcas, vocês vão ver que os gestores são ainda menos. E é provável que os donos do dinheiro que é administrado pelos gestores de ativos é ainda menor. Então é tipo aquelas bonequinhas matrioshka, né, que tu vai reduzindo, fica só lá no final uma bonequinha bem pequenininha que são os donos do poder. Não estou fazendo relação, é uma matrioshka é russa e eu estou falando aqui dos adversários da Rússia que são a OTAN. Né? Só estou criando aí uma materialização aí, criando um objeto para a gente entender mais ou menos como é que funciona, né? Terceiro ponto, fome no sul global e descompasso em países agrícolas europeus representam parte do projeto. Isso é parte do projeto. Existe um projeto, um plano para destruir e reconstruir as cadeias de suprimentos, só que reconstruí-las sobre bases mais monopolistas. Continuamos na Europa porque o primeiro-ministro espanhol, que é o Pedro Sánchez, ele andou falando algumas coisas que são, dá para se dizer até que são surpreendentes, porque o Pedro Sánchez é um cara que nas suas falas corriqueiras, o governo espanhol tem um posicionamento bastante alinhado ao posicionamento da OTAN, não é muito comum ver o Pedro Sánchez falando coisas desse tipo, mas essa fala do Pedro Sánchez chamou a atenção. E ela pode ser um indicador de como a situação está feia para a OTAN. Porque quando pessoas como Pedro Sánchez falam isso, sendo Pedro Sánchez um político bastante alinhado às ideias da OTAN, não é reconhecido por bater de frente com a OTAN, isso pode revelar o quê? Que a coisa já está feia até para quem quer muito seguir o projeto da OTAN. Né? Trago aí o seguinte título na parte superior da tela. É preciso esvaziar o projeto da OTAN. Quando o primeiro-ministro espanhol fala isso, sendo ele uma figura que normalmente faz falas alinhadas ao projeto da OTAN, revela que algo não está funcionando muito bem na base, né? Uma coisa está fora de ordem. Trago ali a seguinte matéria da Reuters. Primeiro-ministro espanhol pedirá a Joe Biden, presidente dos Estados Unidos, ele vai conversar com Biden, que ouça China e Brasil sobre a questão da Ucrânia. É lógico. Botar o Brasil até vai lá, né? Para os Estados Unidos não vai ter nenhum problema. Agora, o Biden considerar a possibilidade mínima de ter a China como uma mediadora para um acordo de paz entre Rússia e Ucrânia? É provável isso? Tanto é que o Donald Trump andou falando sobre acabar com o conflito em 24 horas, Mas assim, para acabar com o conflito rapidamente entre Rússia e Ucrânia, um movimento de grande envergadura precisa ser feito para conseguir costurar ali um acordo de paz. E enquanto os Estados Unidos ficarem minando e estimulando a situação, o conflito, é difícil chegar a uma conclusão. Então, quando fala-se em uma saída rápida para isso, os Estados Unidos e China teriam que concordar numa quadra histórica onde China e Estados Unidos não estão concordando com nada, ou melhor, não estão concordando em nada. Está aí uma foto do Pedro Sánchez e trago 2 pontos para a discussão. Os Estados Unidos dificilmente irão admitir que algum acordo de paz seja intermediado pela China. E se eu não me engano, o Zelensky andou se encontrando com o Papa Francisco aí. Falei dias atrás sobre o Papa Francisco na Hungria, conversando inclusive com lideranças da Igreja Ortodoxa, conversou também com o primeiro-ministro da Ucrânia, não o Zelensky é presidente, tá? É o primeiro-ministro da Ucrânia. E o Papa Francisco agora parece que está se encontrando com o Zelensky, então vamos observar aí como é que vai ser essa questão aí dos interesses do Vaticano em promover um acordo de paz. Por quê? Porque o Vaticano é um Estado.
a Igreja Católica tem seus interesses diplomáticos também. O Papa é o líder da Igreja Católica e isso é um ganho político, porque estou vendo aqui a Igreja como instituição de poder, estou falando da Igreja Católica. A Igreja Católica conseguindo intermediar um acordo de paz entre Rússia e Ucrânia, isso dá vários pontos para a Igreja Católica como instituição diplomática. Se a gente olha o passado da Igreja Católica, ela várias vezes atuou como uma força transnacional que promovia acordos de paz, que promovia muitos conflitos também, mas que promovia acordos de paz entre senhores em guerra. Então o que o Papa está fazendo é mais ou menos isso aí, ou está tentando fazer, né? Segundo ponto, as forças da OTAN têm tentado desequilibrar o ambiente enquanto a China busca estabilizar. Lógico, sempre explico. A China quer estabilizar o ambiente porque ela ganha no atual cenário geopolítico e econômico. As oligarquias britânicas e estadunidenses querem desestabilizar o ambiente porque elas têm perdido, tomado uma sova econômica para a China, por isso que tem esse movimento aí, né? Um estabiliza e o outro traz o caos. É isso que temos visto atualmente. Está aí um mapinha com a Espanha pintada e eu trago ali 3 pontos para a discussão. O primeiro deles é o seguinte: o apoio de membros da OTAN a um cessar-fogo intermediado pelo Sul Global pode enfraquecer o projeto das oligarquias britânicas e estadunidenses. Por quê? Porque quando membros da OTAN começam a esvaziar o projeto da OTAN, não estou dizendo que é o que a Espanha está fazendo, mas é o que o Pedro Sánchez deu a entender. Isso tira o pé de apoio da OTAN, porque se nos próprios membros existe um movimento para não prolongar o conflito, isso desequilibra a balança. É lógico que britânicos e estadunidenses não vão conseguir sustentar essa guerra sozinhos. Por isso que é importante que o Sul Global consiga a aderência de países da Europa continental que esvaziam o projeto da OTAN. Isso acontecendo desequilibra a situação. O que é preciso é justamente isso, esvaziar o projeto de caos da OTAN. Segundo ponto, a Europa continental pode ser decisiva para esvaziar o projeto da OTAN, que é o que eu falei para vocês agora. E terceiro ponto, tanto o Sul Global, que falamos de América Latina, África, maior parte dos países asiáticos, tanto o Sul Global quanto a Europa têm sofrido com o projeto de crise da OTAN. Por isso que a gente vê um grande movimento crítico em relação aos Estados Unidos, aos britânicos, e, no geral, a manutenção desse conflito aí na Ucrânia, porque ele traz crise para todos os governos, né? Crise econômica e instabilidade social. Instabilidade social é pressão política, e nenhum governante quer pressão política. A inflação, a perda de emprego, a perda de poder aquisitivo, são motivos para uma desordem política de grande monta. A governabilidade fica muito complicada nessa situação. E isso acontece tanto em países do Sul Global, quanto em países, digamos, né, das economias centrais, como o pessoal gosta de dizer, seja lá o que isso signifique. Mas por isso que eu chamo de países europeus, da Europa continental. Acho que fica mais claro assim, né? Continuamos aí porque teve um movimento público, porque em termos de concretude, digamos assim, da selvageria geopolítica, de movimentos militares, a coisa não mudou. Teve um movimento no sentido de diplomacia e de conversa. Só que como a coisa não mudou estruturalmente, muito menos as condições geoeconômicas e geopolíticas mudaram, é pouco provável que essas conversas levem a algum lugar. A pergunta que eu coloco ali, será que essas conversas que eu vou falar agora, das quais eu vou falar agora, mudarão algo? Isso é uma pergunta que eu já estou respondendo. Muito dificilmente mudarão. Se vocês tiverem uma perspectiva diferente, por favor, comentem aí. Mas, ao meu ver, essas conversas, elas apresentam-se simbolicamente de um certo modo, talvez com os Estados Unidos tentando demonstrar que querem diplomacia, que querem a paz, muito mais para uma propaganda de eu sou bonzinho, do que provavelmente tem um efeito prático. Tanto é que olhem a forma como o The Washington Post coloca a matéria. O The Washington Post é a voz das oligarquias estadunidenses. Estados Unidos procuram superar o incidente do balão em leve aquecimento das relações com a China, que foi um episódio absolutamente esdrúxulo, porque o Antony Blinken falou que não iria mais visitar a China por causa do episódio lembra daquele balão meteorológico?
Ele foi um episódio bizarro, ridículo, que os Estados Unidos fizeram uma enorme tempestade no copo d'água. Criaram todo um ambiente, tentaram criar todo um ambiente anti-China, de que a China, o balão estava sobrevoando, tem gente que falou até que tinha patógenos no balão, já viajou total na maionese, né, porque aqui não falta viagem na maionese. E agora os Estados Unidos, não, a gente já superou aquilo lá. Mas por que a China fez? Perdeu o controle de um balão meteorológico? Isso aí é motivo para criar atrito geopolítico? Por quê? Porque os Estados Unidos queriam esse tipo eles usam esse tipo de episódio para gerar o caos. Aí os caras mudaram lá a programação e o nível de filtragem, de monitoramento do espaço aéreo lá, para ver objetos voadores, e começar a pegar tudo que era coisa que passava. Até o pombo, o correio que passava voando, pegava e era algum tipo de arma chinesa. Aí criaram um factoide para gerar um atrito. Aí olha como os caras apresentam. Os Estados Unidos já superaram. Superaram o quê? A própria historinha para boi dormir que eles inventaram? Então a gente vê o quê? Que essas conversas, elas têm como finalidade tentar demonstrar que os Estados Unidos estão abertos à conversa, quando na verdade eles estão lotando o entorno da China de embarcações, de armamentos. A matéria continua. 8 horas de conversas em Viena entre altos funcionários Jake Sullivan e Wang Yi tentam descongelar a relação entre Washington e Pequim. Tá aí o Jake Sullivan e o Wang Yi, eu vou trazer na próxima tela para vocês, tá? Trago 2 pontos aí para discussão. O primeiro deles é o seguinte: a tensão tende a seguir por causa das circunstâncias concretas do atual momento histórico. Não é 2 caras conversando que vão mudar a conjuntura. Eles podem tentar definir algumas coisas ali, mas eu acho que isso aí é muito mais um jogo de propaganda, de guerra informacional de lado a lado, do tipo estamos abertos para conversar, do que propriamente uma intenção real de mudar a situação. Até porque os Estados Unidos eles não podem prescindir do caos, porque se a coisa volta para a estabilidade, a China engole os Estados Unidos. Segundo ponto, os Estados Unidos seguem alimentando o conflito no Indo-Pacífico. Então qualquer conversa é inútil perante isso, entendeu? Tá aí o Wang Yi, que é um grande cabeção das relações exteriores chinesas, né? Um cara... talvez o cara das relações exteriores, né, desse setor aí do Partido Comunista Chinês, um cara bastante habilidoso, ele que conversou com o Jake Sullivan, né, então tá aí ele, né, e que é o que gerou essa matéria aqui. Trago 2 pontos aí. Primeiro, letrinhas em vermelho. Os Estados Unidos têm percebido que existe mais consistência no projeto de estabilidade da China, como por exemplo na mediação entre Rússia e Ucrânia por um possível acordo de paz, como no projeto de promoção do diálogo entre Irã e Arábia Saudita, do que no seu projeto do caos. É lógico que os Estados Unidos percebem isso, que os ganhos diplomáticos chineses são muito maiores do que os ganhos de imagem dos Estados Unidos perante outras nações. É por isso que eles tentam fazer esse movimento de marketagem. A gente vai conversar, a gente já superou aquela tentativa do balão. Qual tentativa do balão? Quando eu falo desse balão, eu acho simplesmente impressionante. Eu vi até o balão espião chinês. Pô, que balão espião chinês, cara? Segundo ponto. Temas como fentanil nos Estados Unidos, com origem na China, o apoio dos Estados Unidos à independência de Taiwan, o que é um ataque direto à China, já que os Estados Unidos ferem um princípio que eles mesmos dizem reconhecer, que é o princípio de uma só China, que Taiwan é parte integrante do território chinês. Então, eles estimulam a independência, dizendo que, na verdade, só estão salvaguardando a autonomia administrativa. Aí existe um palavrório para ficar dançando em cima da linha do que é independência e o que é autonomia administrativa. E a questão do mar da China Meridional certamente estiveram na pauta, que é o fato dos Estados Unidos terem virado basicamente a guarda costeira do mar da China Meridional. Não só do mar da China Meridional, mas né, de uma parte considerável das águas que ficam próximas à China. E isso, logicamente, que é uma provocação, né? Começar a estabelecer parceria com tudo que é país, né? No entorno ali. Não, a gente faz uma parceria aí, né? Aí começa a botar navio em tudo que é lugar, né?
Pelo menos até o momento em que eu estou gravando, repito, estou gravando vídeo no sábado de noite, tá? Eu estou trabalhando no sábado porque, logicamente, domingo e segunda eu vou ficar aí bastante absorvido por uma coisa que eu estou gostando bastante, tá? É uma mudança importante que eu estou fazendo, né, na minha vida aí, só que tá me tomando tempo, por isso que eu estou gravando o vídeo no sábado de noite. No sábado de noite, isso aqui é uma informação que é atual. Se na segunda ele for preso de novo, no domingo, por favor me perdoem, eu vou fazer uma análise sobre isso. Tanto é que eu fiz uma análise, daí um camarada falou, Thiago, eu vi que ele já foi solto. Eu não tinha me passado, né? Por quê? Eu fiz o vídeo, as coisas aconteceram, não tinha visto. Aí eu estou atualizando agora, e se acontecer alguma coisa eu vou atualizar depois vocês, né? Tento ficar ligado no que acontece, mas né, me avisem quando tiver alguma coisa nova aí, porque daí é mais rápido, né? Eu tento manter o meu radar ligado para tudo, né? Mas tem coisa que passa. E o meu radar ficou muito atento agora com essas coisas que eu tenho feito nos últimos meses aí. Mas agora o meu radar, depois de terça-feira, o meu radar volta toda para a geopolítica. Tá? Toda a minha energia volta para cá. E aí eu vou poder manter o meu trabalho mais tranquilamente. Né? Eu tentei manter com tudo que eu pude nos últimos tempos. Tá? Com toda a qualidade, acho que dentro do possível eu consegui manter. Tá? E foi um esforço grande mesmo que eu fiz. Por que eu estou fazendo isso aqui? Porque no sábado à noite, no momento que eu estou gravando esse vídeo para vocês, isso aqui é uma notícia. Ele ainda está livre, não, né? Mas ele já não está mais preso, né? O regime político paquistanês está temendo o caos. É o título que eu coloco ali para vocês. Tem uma imagem com o Paquistão pintado. E eu trago aí a seguinte notícia. O sistema jurídico, né? O sistema jurídico, o Tribunal Superior, né, me fugiu a palavra, Tribunal Superior do Paquistão declara a prisão do Imran Khan ilegal, porque realmente é ilegal, e ordena a sua libertação imediata. A matéria continua. Na quinta-feira, um Tribunal Superior de 3 membros, incluindo o chefe de justiça, o juiz e outro juiz, né, estou citando aí, não vou botando os nomes, ordenou a sua libertação imediata. Foi essa notícia que me passou, que o camarada acabou me avisando. Aí eu já tinha feito o vídeo da sexta e eu só vi depois o comentário dele, mas estou atualizando agora no sábado de noite, vocês vão ver na segunda de manhã isso que eu estou falando para vocês aqui. Ou seja, essa soltura, eu não estou dizendo libertação, porque a vida do Imran Khan segue muito difícil. Inclusive ele pode ser assassinado, tá? Não é porque ele está solto que ele não corre risco. Ele disse que foi espancado, ele disse que foi humilhado e tal lá, que ele foi tratado como um terrorista, e na verdade o cara é o ex-primeiro-ministro, que foi golpeado politicamente, é o ex-primeiro-ministro do Paquistão, e ele foi solto. Então ele foi solto por quê? Porque o caos social tomaria conta se ele continuasse preso, que é o que eu falei nas últimas análises para vocês. Faz meses que eu estou dizendo, prisão do Imran Khan vai dar merda, me perdoa a expressão, mas não vai prestar. O cara é muito popular, o cara tem um apelo enorme na sociedade. O cara, já falei sobre os comícios que ele faz, são enormes, recheados de pessoas, e são multidões, não é meia dúzia de sacudidor de bandeira pago, entendeu? É gente pra caramba na rua. E o que aconteceu? Prenderam o caos tomou conta, até as forças militares estavam sendo atacadas por manifestantes, porque deram guarida para isso. Isso gera desordem, o regime teme isso. Por isso que alguém lá no meio fala, ô, solta o cara e dá um alívio, velho, porque senão o regime não aguenta. E foi isso que aconteceu. Se o regime paquistanês continuar insistindo em prender o Imran Khan e acabar com a vida política dele, as possibilidades de retorno dele ao poder, o Paquistão vai ir por água abaixo. Trago 2 pontos para a discussão. O primeiro deles é o seguinte: a medida visa reduzir o caos social que tomou conta do Paquistão após a prisão do Imran Khan. Segundo ponto, o regime político inteiro pode ser derrubado pela ira popular, por isso que tem que aliviar a tensão. Solta o cara, dá o anel para não entregar os dedos, entendeu? Vão os anéis, ficam os dedos. Se tiver que ele voltar ao poder, deixa o cara voltar ao poder, mas o que não pode é o regime por água abaixo. É isso que vários poderes dentro do Paquistão estão imaginando. Solta o cara, solta porque a coisa não vai dar. Por quê? Porque a força de rua adianta. Tem gente, o povo na rua não adianta nada. Claro que adianta. Se o povo não fizesse nada com a prisão do Imran Khan, ele ia ficar preso e provavelmente assassinado na prisão. A história está recheada de exemplos de mudanças, transformações políticas por causa das pessoas.
dos movimentos de massa, entendeu? Organizados, lógico, organizados com proposta, com projeto, mas quando a coisa acontece desse tipo é quebra-quebra, pressão, e o regime ele vai ceder em certos pontos. Isso que é importante. O Imran Khan volta mais forte, logicamente. E o Imran Khan, ele não faz nenhum pedido para que se quebre nada, ele não está falando para jogar a Constituição no lixo, não está falando para nada. Ele só está dizendo assim, temos que rever o que está acontecendo no Paquistão. Eu vou jogar o jogo dentro dos limites da legalidade. E até agora ele não fez nenhuma incitação fora da legalidade. Na verdade, ilegal foi o golpe político que ele sofreu. Tem pessoas, não adianta, né? As oligarquias mandam em tudo, o povo não pode nada, todos os países estão mancomunados para dominar a cabeça de todas as pessoas. Não é assim. Cuidado com esse tipo de avaliação, tá? De que tudo é um teatro, que não adianta nada. Isso aí é método, né? As pessoas que propagam esse tipo de bobagem, de que China, Rússia, Estados Unidos estão todos do mesmo lado, e de que tudo está dominado, isso aí são pessoas que têm como função promover a apatia e a não mudança da situação. É preciso tomar um certo cuidado com esse tipo de avaliação aí. Tá aí o Imran Khan, né, o cara que foi preso, e trago 3 pontos para a discussão. O primeiro deles é o seguinte: até os opositores do Imran Khan avaliaram, alguns deles, não todos, né, avaliaram a sua prisão como algo abusivo, porque foi grosseiro mesmo. Né? Segundo ponto, o Imran Khan foi golpeado no cargo de primeiro-ministro após se recusar a seguir o receituário da OTAN e apoiar a Ucrânia cegamente. Terceiro ponto, sua luta contra o golpe que sofreu está encostando o regime político contra a parede. O cara é popular, chamou o povo para a rua, o povo foi, e ele vai utilizar o fato de estar sendo perseguido, ter sido golpeado e agora preso, para encostar a faca na garganta do regime, para que ele possa voltar a ter os seus direitos políticos. E inclusive, ele precisa voltar ao cargo de liderança do Paquistão. É um cara com ideias muito interessantes e com um movimento político muito interessante. Né? Eu acho o Imran Khan um cara sensacional na política. Pessoas que fazem o que ele faz, né, que encostam que o regime contra a parede, que não aceitam o tipo de golpe que ele sofreu, tem uma coragem política enorme. E, olha, o Paquistão tem história de matar político a rodo, tá? De assassinato. Então, o cara que está se arriscando bastante lá. Aí uma matéria do The Guardian, deixa eu repetir porque é mídia corporativa, né? Então, vê se os algoritmos... Matéria do The Guardian, né? Até escrevam nos comentários The Guardian para ver se aumenta a visualização do vídeo. Eu trago muita mídia corporativa para ver se eu consigo ganhar projeção aí. Eu discordo completamente da mídia corporativa, mas eu trago matérias justamente para ver se eu ganho algum alcance nos algoritmos e para ver se eu driblo assim, né? Traz mídia alternativa, isso é fake news. A mídia alternativa independente faz um trabalho, faz jornalismo de verdade. Mas a mídia corporativa adora dizer que é fake news, né? Se não fosse a mídia independente alternativa, a gente estava perdido, cara. Completamente perdido. E eu não estou falando de mim, tá? Eu sou um professor comunicando vocês. Eu não me considero mídia alternativa. Estou falando do jornalismo alternativo, do cara que coleta dados. Eu sou um transmissor de análises, assim, que eu faço a partir dessa mídia alternativa, entendeu? Eu não estou me colocando junto com esses caras. Estou dizendo que esses caras são importantes para alimentar minhas análises, tá? Coloca o seguinte título na parte superior da tela. Tensão Yankee aproxima os BRICS. Por quê? Porque a pressão que os Estados Unidos estão fazendo sobre a África do Sul está jogando a África do Sul cada vez mais nos braços dos BRICS numa posição anti-Estados Unidos. É um movimento de pressão assim pública e constrangedora. Os Estados Unidos já fizeram falas públicas sobre a África do Sul que foram constrangedoras e a resposta da África do Sul foi ainda assim... Foi algo que deixou os Estados Unidos mais no ridículo ainda. Teve até a responsável pelo setor de relações exteriores da África do Sul, quando os Estados Unidos disseram que como é que vocês ficam fazendo aí exercício militar com China e Rússia? Ela falou, mas e daí? Vocês fazem exercício militar com todo mundo, por que a gente não pode fazer? Que constrange, é um papel constrangedor, mas os Estados Unidos têm esse papel de achar que são polícia do mundo, né? Tem esse comportamento, né, de pensar que são polícia do mundo. A matéria é a seguinte: Estados Unidos acusam a África do Sul de fornecer armas à Rússia. A matéria continua.
O embaixador diz que as armas foram trazidas para a Rússia em navio de carga da base naval de Simonstown, relata a mídia local. E aí vem mais acusação sobre a África do Sul, porque a África do Sul não está alinhada ao projeto da OTAN, não está apoiando a OTAN no conflito na Ucrânia, não está votando junto com a OTAN na ONU e não está a favor de sancionar a Rússia, não está sancionando a Rússia. Então, a África do Sul está atuando, está agindo como um país dos BRICS, deve agir. Ela apoia a operação militar russa na Ucrânia? Não, a África do Sul nunca apoiou, ela se abstém, ela disse, isso não é um problema meu, isso é um problema da Rússia e da Ucrânia, não é um problema da África do Sul. E isso irrita muito os Estados Unidos, né? Por quê? Porque quem não está com nós está contra nós, é assim que os Estados Unidos agem historicamente. Coloquei a África do Sul pintada no mapa aí e trago 2 pontos. O primeiro deles é o seguinte. Os Estados Unidos já criticaram a África do Sul por fazer exercícios militares com Rússia e China, que é o que eu falei agora. Segundo ponto. A África do Sul rebateu que tinha o direito de fazer o que quisesse. E a resposta foi ótima e é verdadeira, né? Aí vamos ver os desdobramentos disso, né? Se a África do Sul realmente mandou armas para a Rússia ou não. Mas vai cair uma tempestadezinha na cabeça da África do Sul lá, né? Último assunto, a gente vem para a América do Sul. Vamos falar sobre a importante aproximação entre a Venezuela e a Colômbia, porque ela está produzindo aí algumas parcerias importantes para reduzir os espaços dos Estados Unidos no continente, o que é fundamental. Quanto mais os países vizinhos latino-americanos olham um para o outro e não agem de costas um para o outro, estabelecendo parcerias, ocupando espaços, se fortalecendo enquanto região, tanto menos espaço sobra para os Estados Unidos ficarem ocupando. Eu sempre vou defender isso, logicamente. Trago o seguinte título para vocês: Reduzindo brechas para os Yankees. Porque quanto mais integração, menos brechas para a atuação deles. Matéria da Reuters, mídia corporativa Reuters. Venezuela e Colômbia aumentarão presença militar ao longo da fronteira compartilhada porque há um projeto de combate ao narcotráfico. Sempre que algum país encostar na Colômbia para estabelecer projetos para combater o narcotráfico na Colômbia, isso é um grande ganho. Países vizinhos à Colômbia, países da América Latina. Por quê? Porque isso reduz o espaço dos Estados Unidos. Os Estados Unidos têm um histórico de destruir o tecido social, político e econômico colombiano a partir da questão das drogas, de movimentar o negócio das drogas dentro da Colômbia e utilizar essa movimentação para intrometer-se na justiça e na segurança colombianas. Isso é histórico na Colômbia. Quanto mais países aproximarem-se da Colômbia para reduzir o espaço dos Estados Unidos ali, tanto melhor é para a Colômbia. A CIA ela participa do narcotráfico até a medula. Já falei sobre a participação da CIA na questão do narcotráfico no Afeganistão. Ela financia muitos projetos dela a partir desse negócio das drogas. Boa parte do consumo das drogas nos Estados Unidos, que vem da América Latina, tem o dedo dos Estados Unidos. A parte considerável da heroína consumida na Europa vem do Afeganistão, que é um projeto dos Estados Unidos, o narconegócio no Afeganistão. É muita droga e é muito dinheiro do Afeganistão, entendeu? O Afeganistão é um país com problemas, mas o negócio das drogas rende bilhões e bilhões e bilhões por ano para magnatas de outros países. Tá aí uma imagem com Venezuela e Colômbia pintadas, né? Venezuela em verde, Colômbia em laranja, e trago 2 pontos para a discussão. O primeiro deles é o seguinte: Venezuela e Colômbia irão agir conjuntamente para combater o narcotráfico, e isso é importante. Segundo ponto: os Estados Unidos utilizam a questão do narcotráfico para se intrometer na região. Então, sintetizando o que eu falei. Está aí o López Obrador, que está na alça de mira dos Estados Unidos, não porque, como dizem os Estados Unidos, o México é a origem de todo o fentanil que está viciando o povo dos Estados Unidos e promovendo overdoses, etc, etc. O López Obrador está na mira dos Estados Unidos porque ele é um cara que tem um projeto soberano para o petróleo, para o lítio, porque ele é um cara que tem um projeto de Estado soberano para o México. Por isso que o presidente do México está na alça de mira dos Estados Unidos.
os Estados Unidos utilizam a questão das drogas como ensejo para intromissão na segurança e na justiça mexicana. Está aí uma foto do López Obrador e eu trago 2 pontos para a discussão. O primeiro deles é o seguinte: os Estados Unidos não só ganham dinheiro com o negócio da droga, como também usam isso para aparelhar o judiciário e as forças de segurança. Segundo ponto: atualmente os Estados Unidos estão manobrando a questão do fentanil para promover uma intervenção militar no México. Isso já está circulando no Congresso dos Estados Unidos e pode ser manobrado sim, né? Tanto é que o López Obrador ele já pediu para a China dar uma força aí para ver se consegue reduzir essa entrada de fentanil pelo México nos Estados Unidos, para não dar ensejo para os Estados Unidos tentarem fazer algo ali. Estratégias, sempre estratégias, né? Os Estados Unidos não tem essa posição à toa, né? São ardilosos e perigosos, né? Então, dito isso, chegou o momento final do vídeo, o momento urso da bunda caída. Tá aí o nosso personagem de todo final de vídeo. É o momento em que eu passo o chapéu, peço aquela ajuda financeira para quem pode e quer apoiar o canal, que gosta do trabalho aqui. Pode apoiar por boleto bancário, cartão de crédito, através da plataforma Apoia-se. Tá aí o endereço do Apoia-se, o link está na descrição embaixo do vídeo. Pode apoiar o canal através do Pix. Tá aí a chave Pix, é uma chave de e-mail. Tem gente que coloca o CPF como chave Pix, tem gente que coloca o CNPJ como chave Pix, tem gente que coloca o telefone como chave Pix, eu coloco o e-mail. Se tu digitar lá no Pix, pixverdadeconcreta@gmail.com, vai poder fazer a doação para o Thiago, que no caso sou eu, que sou o cara que leva à frente o Verdade Concreta. Tá? Tanto por boleto ou cartão quanto pelo Pix, pode ajudar com o valor que quiser, uma ajuda solidária. Ajuda quem pode, ajuda quem quer, e o conteúdo fica aberto para todo mundo. Ajuda quem quer e com quanto quer, tá? Então, pode ajudar o canal aí com o valor que puder. E quem não pode, também pode assistir o conteúdo. Eu acho interessante essa proposta. Quem pode, ajuda, mantém o canal. E quem não pode, a crise está feia para muita gente, tá? Né? Não está fácil a vida. Pode assistir o conteúdo e pode contribuir compartilhando com um amigo, com um familiar, até para o canal chegar mais longe aí. E todo mundo constrói essa rede importante aqui para o canal. E pode ajudar o canal também pelo botão Seja Membro, que fica embaixo do vídeo, aí ajuda aqui pelo YouTube. Todas as 3 formas são bem-vindas. Agradeço a todos que apoiam esse canal e mantêm esse trabalho funcionando diariamente. Se não fosse vocês, não teria esse trabalho aqui. Vou parando por aqui e tchau para vocês.